Tema do Via Justiça de hoje, o Instituto da Adoção no Brasil. Nossos convidados, o juiz Fernando Antônio Tamburini Machado, da Primeira Vara Civil Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Machado, no sul de Minas, e a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Belo Horizonte, Débora Maria Davi Luz. E agora, a adoção internacional. Quais os casos em que ela é recomendada? Veja o que disse a psicóloga Alcione Teixeira, que trabalha na Comissão Estadual Judiciária de Adoção, órgão que faz a intermediação de adoções internacionais em Minas Gerais. A adoção internacional, ela é uma excepcionalidade, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele afirma que é uma medida excepcional, a última medida, né? Então, a adoção nacional, ela tem precedência, né? As crianças que são encaminhadas para adoção internacional são aquelas que foram esgotadas as chances no Brasil. Os estrangeiros, normalmente, eles não têm restrição com a questão de cor, de sexo, né? Tanto é que eles nem veem as fotos das crianças, eles só veem normalmente quando eles já estão vindo para cá, né? Mas eles têm receio de pegar uma criança já na adolescente, um adolescente, né? Por causa de todo o processo que implica na inserção de um adolescente num país estrangeiro, né? E que já veio um momento difícil. Doutor Fernando, a adoção internacional, como que o senhor vê? Pois é, acho que a psicóloga esgotou quase todo esse assunto na questão aí da excepcionalidade, né? E nós estávamos conversando aqui antes do programa, a questão é mais cultural mesmo, né? Os estrangeiros não têm tanto essa barreira que nós brasileiros temos e são mais desprovidos de certos preconceitos do que nós, né? Mas dentro dessa excepcionalidade, temos também, como foi dito, a questão cultural também, né? De uma certa resistência até em adotar crianças e adolescentes, né? Mas é importante também, só para anotar, que a adoção internacional não é só para estrangeiros, mas também para brasileiros que residem no exterior, né? Então, nesse aspecto aí também nós temos, e que, aliás, tem preferência sobre os estrangeiros, né, quando em igualdade de condições. Mas como foi dito, uma última opção. Doutora Débora, a senhora viu aí as diferenças nas preferências dos nacionais e dos estrangeiros. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Um outro dado importante também é que os estrangeiros, geralmente, eles também têm uma receptividade maior com a questão de crianças com deficiência, né? Eles têm uma abertura maior para acolher esse tipo de criança que muitas vezes a gente percebe uma resistência pelos brasileiros. E também grupo de irmãos, até por uma questão econômica. Claro, a gente tem que ter cuidado para esgotar todas as possibilidades no cenário do país, mas há também situações onde as crianças são maiores e têm grupos de irmãos e a gente percebe que os estrangeiros eles têm uma abertura maior para adotar esse maior número de crianças. Então é possível afirmar que há um preconceito maior entre os nacionais do que os estrangeiros na questão da adoção. Nós temos uma cultura aí, né, que infelizmente ela ainda predomina, né? No primeiro bloco a senhora falou que as meninas são as preferidas, né? Por que será? Existe uma preferência pelas meninas, daquele entendimento assim de que a menina ela se adapta de uma forma mais fácil ao novo contexto familiar. Doutor Fernando, há riscos na adoção internacional? Olha, eu não conheço casos, não, conheço sim, tive um problema quando eu estava numa dessas comarcas, logo no início da minha carreira, em que uma criança foi adotada e posteriormente chegou ao nosso conhecimento, era juiz da vara de família nessa época, chegou ao meu conhecimento que essa criança estava sendo abusada sexualmente num país, né, não vou citar o nome aqui, né? Então problemas pontuais existem sim, né, mas as soluções são muito mais favoráveis do que questões negativas. Agora nós vamos abordar a evolução histórica do direito da criança e do adolescente na doutrina e legislação brasileiras, desde os antigos códigos de menores, passando pela Constituição Federal até o Estatuto da Criança e do Adolescente. A conquista do direito do menor abandonado à convivência familiar. A senhora acha, doutora Débora, que essa construção foi uma construção demorada? Está sendo uma construção demorada? Ela é processual e muda culturas, né? Na verdade, a gente antes tinha, no século XIX, XVIII, a criança e o adolescente era considerada a criança pobre, aquela família que não estava adequada aos protótipos societários, né? Ela perdia essa condição de exercer seu poder familiar de uma forma mais recorrente. As Santas Casas de Misericórdia, as Rodas dos Expostos acolhiam essas crianças abandonadas,
órfãs e negligenciadas. Depois houve uma evolução onde o Estado passa a tomar para si essa responsabilidade e essa tutela. E a gente vai ter o SAM, depois as FUNABENs, FEBENs, ou seja, houve todo um processo durante todo um século onde o Estado acaba tomando para si essa referência de cuidado das crianças e adolescentes. Isso ainda temos sequelas disso. Muitas vezes a família acha que não dá conta por ela não estar dentro daquele arranjo familiar considerado ideal. E a gente precisa, inclusive, potencializar essas famílias de origem para evitar, né, que essas crianças sejam institucionalizadas e precisem chegar, vamos dizer, a esse ponto, né, de muitas vezes terem que ser adotadas, passar por esse processo. Doutor Fernando, as considerações finais do senhor, se der para falar rapidamente sobre a prática do abandono de crianças e adolescentes no Brasil, mas bem rapidamente, entrando no finalzinho. Bom, principalmente que é um problema social, né? Mas é um problema jurídico também. E dentro desse cotejo entre o social e o jurídico, o juiz se vê às vezes frustrado por não poder resolver determinados problemas por falta de estrutura, né, do Estado nesse sentido. E a adoção realmente é uma das grandes soluções, porque, como eu disse, para aqueles especificamente que estão interessados, a adoção é um ato de amor. Acho que vale a pena investir nisso. Doutora Débora, muito obrigado à senhora por essa participação, também ao senhor, doutor Fernando. O Ouvir Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou vejustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.